Agora sim. Feliz sábado. Como disse a Flávia, hoje é o dia do Senhor, é dia de nós estarmos felizes, vibrantes. Maranata! Senhor, vem. Amém. Assim tá bom. Irmãos, nós estamos começando uma semana muito especial, onde cada um de nós é o convidado. Então, podemos também convidar outras pessoas para que também se sintam bem aqui na casa do Senhor. Nós vamos nos colocar de pé e vamos cantar o hino. Com certeza hoje nós ainda vamos estar tímidos, porque não conhecemos, mas ao longo dessa semana nós vamos aprender, até o final dessa semana nós vamos estar cantando assim, maravilhosamente bem. É o tema da Semana de Evangelismo Feminino. O mundo e tento descobrir o que aconteceu. Vejo tanto ódio, tanto desamor, a paz emudeceu. Na cidade, no interior, a maldade se espalhou de um jeito. A Bíblia conta, são sinais do fim, e a esperança está na breve volta de Jesus. Ele reescreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Longe de Jesus o meu esforço é vão, preciso entender. Muitas são as lutas e as provações, eu posso perecer. Construiu de novo. Se pela fé eu aceitar Jesus, por Ele vencerei, e o céu então será meu lar. Ele reescreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você.
puderem, vamos nos ajoelhar para falar com Deus. Santo e eterno Deus, bom e amorável Pai, muito obrigado por mais um sábado na sua presença. Na presença dos seus anjos, do seu Santo e Bom Espírito e do seu Filho Jesus. Pai de bondade, queremos pedir aqui uma bênção especial para toda a família aqui representada, Pai. Queremos também pedir a Ti que venha estar com cada um dos seus filhos que aqui estão. Aqueles que não estão aqui, Pai de bondade, e nós não sabemos, mas o Senhor sabe, conhece a vida e o coração de cada um, que o Senhor possa estar com eles neste momento e sempre. Santo e eterno Deus, queremos pedir a Ti que perdoe os nossos pecados e que esteja conosco, Pai, em todos os dias de nossas vidas, enquanto aqui neste mundo estivermos. E que o Senhor, Pai de bondade, não permita que nada aqui deste mundo venha nos afastar do seu santo e eterno amor. Queremos pedir a Ti também, Deus Pai, que o seu Santo e Bom Espírito venha cobrir a nossa irmã Flávia, que irá trazer a mensagem, que ela venha munida do seu Santo Espírito e blindada do sangue poderoso de Cristo Jesus, para repartir conosco o pão da vida nesta manhã. Pai de bondade, não somos dignos de estar pedindo a Ti e Te agradecendo as bênçãos que o Senhor tem estendido a nós, mas é pelas honras e méritos do Seu Filho Jesus que nós Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Espírito Santo, vem transforma meu ser. Dá-me tua paz, a luz do teu bem, é o que eu te peço. Amém. Amém. Agora nós vamos ouvir uma mensagem musical e já adiantando aqui para os irmãos e amigos que no final dessa semana nós vamos ter uma festa no céu, assim como também aqui na terra. Temos uma amiga aqui que vai se batizar. Também teremos vigília de oração. Tem muita coisa boa para acontecer durante essa semana. Você não pode ficar de fora dessas bênçãos. Tem também brindes, né? Durante a semana, sorteios. É um prazer ver a Elisete aqui. Que Deus te abençoe. Um dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia. Ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro aqueceria
Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza, não mais dor, nesse eternal lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Amém. Bom dia novamente. É um prazer ver todos vocês aqui nesta manhã. Agradeço, Elisete. Fico feliz em vê-la também. A Eliette falou assim, eu mandei uma fotinha sua falando para Elisete que a amiga dela ia falar hoje de manhã. Então, é um prazer. Quando a gente está aqui na frente, a gente sempre fica nervoso, né? Quem já esteve aqui sabe do que eu estou falando. E hoje, eu fui incumbida de falar de um assunto que não foi eu que escrevi. O tema dessa semana é Virando a Página. Ele reescreve a história. A irmã que escreveu o sermão, né, todos os sermãos que estão iniciando hoje, vai até no próximo sábado, é uma irmã da divisão sul-americana, a irmã Denise Lopes. E eu vou compartilhar com vocês aqui nesta manhã um pouco do que eu aprendi e um pouco sobre o que ela escreveu aqui para que nós pudéssemos meditar durante essa semana. E o tema de hoje é Vire a Página. Vocês já pararam para pensar como que é o nascimento de um livro? Já pararam para pensar? Eu acho que o protagonista, né, o escritor ali, ele se depara com várias páginas em branco, as ideias borbulhando na cabeça, personagens, talvez um enredo atrativo, algo bem planejado. Acho que deve ser mais ou menos assim que acontece a criação de uma história e o nascimento de um livro. De acordo com pesquisas realizadas, há no mundo mais de 129 milhões de livros. Bastante, né? Nós poderíamos dividir em duas grandes listas: os livros de ficção e os livros de não ficção. Os livros de ficção, eles tratam de apresentar um tema usando o imaginário, aquilo que é irreal. Uma história inventada. Agora, isso os de ficção. Os de não ficção apresentam a verdade, os fatos, a realidade. Ao escrever um livro, o autor, ele não sabe quantas páginas usará. Ele vai escrevendo os capítulos, encerra um capítulo, aí vai outro.
Ele vai usando a sua criatividade ali, né? Acredito que fazendo várias pesquisas. E um fato interessante, irmãos, é que em toda obra literária, de ficção ou não ficção, quem conta uma história, eles têm um padrão básico ali, né? Para resolução dos conflitos. Ou então para a conclusão da história. Ou aquela história vai ter um final feliz ou um final infeliz, uma tragédia. Né? Não é sempre assim os livros? Nesta semana, nós estudaremos histórias reais inseridas no livro mais vendido de todos os tempos, a Bíblia. Esse livro ele foi traduzido para mais de 2.454 línguas diferentes. Já inspirou muitas músicas, muitas mensagens. Enfim, nele nós lemos histórias que poderiam ser classificadas como fictícias, talvez. Se não fosse a idoneidade do nosso autor, né, do autor da Bíblia. Mas o fato mais importante e incrível é que ele tem o poder de transformar de tal maneira que ao virarmos as páginas do livro sagrado, nós vemos muitas vezes a página da nossa vida, do nosso livro, né, sendo virado para uma nova sessão, um novo capítulo, uma nova fase. E isso não é ficção. Não é fábula, mas são fatos. O que tem aqui são certezas passadas e garantias de futuro. Então eu quero convidar você nessa manhã para que você se prepare para virar a página da sua vida. Para iniciarmos hoje uma jornada que eu creio que mudará a nossa trajetória. Mudará a nossa história. Para isso, eu quero contar uma história para vocês. Essa história, desse primeiro capítulo, é o conflito de Helena. Ainda vale a pena crer em Deus? Helena é uma jovem de 26 anos, recém-casada. Depois de um ano de namoro e um ano de noivado felizes, veio a realização do sonho, o dia do casamento. A lua de mel, a casa nova, enfim, vida nova. Aliás, esta é normalmente a ideia de quem de quem sonha com o casamento, com a lua de mel, né? Sonha com a casa nova, tudo bonito, tudo novo, cheiroso. Uma nova fase na vida, uma nova página a ser escrita. A casa de Helena ainda não estava com todos os móveis, mas isso não seria nenhum empecilho, nenhum problema, pois havia amor de sobra. Pelo menos é o que ela pensava. Mas os dias passaram. E por que sempre tem um mas, né? Nas histórias sempre tem um mas. Uma nova realidade estava sendo apresentada ali na casa da Helena. E com ela novos sentimentos. Não era apenas insegurança de um novo trabalho, de estar morando em um lugar novo, mas também os desafios do local de trabalho, inveja, fofoca. E isso destruíram a satisfação que ela poderia encontrar no que ela fazia. A produtividade e a eficiência caíram e, infelizmente, o emprego foi perdido. O homem que Helena conhecera não era mais o mesmo. Um novo lado, ou poderíamos dizer, seu verdadeiro eu se manifestava.
Suas atitudes não eram mais compatíveis com suas palavras, com suas promessas anteriores. Helena vivia ali dentro daquela casa, se sentindo abandonada por ele e ainda tendo que conviver com sua agressividade. Ela não mais reconhecia, não tinha mais a segurança de antes, nem a mesma alegria. Acordar de manhã para aquela moça era um pesadelo. Dormir à noite, então, uma batalha. Um dia, na cozinha, preparando ali o almoço, ela se perguntou: por que a vida não pode ser o que a gente sonha? O que há de errado? São as pessoas ou sou eu o problema? Porque tudo parece conspirar contra mim. Em lágrimas, essa jovem desabou. E como estava sozinha em casa, em voz alta, ela desabafou: Deus, eu não sou uma pessoa ruim. Fui uma boa filha, uma boa aluna, uma boa amiga. Eu sei que não sou perfeita, mas sempre procurei fazer o meu melhor. Então, por que tantas coisas ruins acontecendo assim em minha vida? Por que tanta desilusão? Por que o Senhor permite tanta maldade, tanto mal neste mundo? Já nem sei mais se vale a pena existir. Já nem sei mais se vale a pena crer em Ti. Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Nós iremos agora abrir a Tua palavra, Senhor. E eu peço que Tu venha falar conosco nesta manhã. Que essa história possa servir para que realmente, Senhor, aprendemos a estar cada dia mais perto de Ti e usando, Senhor, o manual que nos foi deixado para seguirmos. Fale conosco, é o que eu te peço em nome por amor de Jesus. Amém. Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias. No livro de Mateus, no capítulo 13. (13, 24 e 25). Será que a Bíblia, irmãos, tem a resposta para essas perguntas de Helena? De fato, esses questionamentos aqui que vocês ouviram eu ler não são questionamentos novos. Talvez vocês também já fizeram esses questionamentos um dia. E Jesus ele respondeu estes questionamentos por meio de uma parábola, uma narrativa ficcional. Mateus 13, 24 a 26. Diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Jesus conta nessa pequenina parábola para que o povo daquele tempo e todos nós pudéssemos compreender o motivo pelo qual as coisas não são como nós gostaríamos que fossem. De fato, nossa história não é aquela que Deus desejou para todos nós. Não é. Ele gostaria que nossa história fosse construída com páginas, textos, enredos, imagens perfeitas. Esse era o querer do nosso Pai para conosco. Sabe-se que em tempos antigos no Oriente, para se vingar de alguém, os homens, eles espalhavam sementes de qualquer erva daninha no campo que estava recém-semeado. E ao crescer essa erva daninha, ou joio, ela prejudicava toda aquela colheita. E o que acontecia, né, irmãos? Era fadigas e prejuízos ao proprietário.
ou seja, o mal estava instalado. E aquilo, isso era considerado um inimigo. Queridos, Deus, Ele é o bom agricultor. Ele demonstra o seu amor, Ele plantou a boa semente, mas, ao mesmo tempo, há um outro poder em ação, vocês sabem disso. Há um inimigo que ele veio plantar a maldade, veio plantar a desilusão, veio plantar a dor. E o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ele nos conta como tudo começou. E ele explica por que razão nas páginas da sua vida, da nossa vida, há tanta desilusão, há tanta canseira, há tanta dor. Em Apocalipse 12, de 7 a 9, diz assim, Apocalipse 12, de 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Satanás, antes chamado Lúcifer, era um ser lindo. Tinha uma posição exaltada. Ele era um dos anjos que ficavam ao lado do trono de Deus. Mas, por alguma razão, ele não estava mais satisfeito em ficar lá ao lado do trono de Deus. Ele queria ser Deus. Em Isaías 14, 13 e 14, diz assim: Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Não há como entender, irmãos, como o mal nasceu no coração desse anjo. Mas este denominado de pecado. Lúcifer, dominado por sentimentos de inveja, ele começou a plantar essas ervas daninhas na mente dos demais anjos do céu. Ele espalhou aquele espírito de contenda, de desarmonia. Ele deturpou o amor, deturpou a justiça de Deus. E aqui vale lembrar que ele é o pai de todos esses sentimentos negativos. Todos esses sentimentos e atitudes ruins. Então, cada vez que os utilizamos, esses sentimentos negativos, de maldade, só o fato de pensarmos o mal contra alguém, nós estamos fortalecendo o pecado em nosso coração. Estamos manchando as páginas da nossa vida e da vida dos outros também. Será, irmãos, que Deus havia falhado em sua criação? Não. Mas nós precisamos lembrar que faz parte da perfeição de Deus. Ao criar as suas criaturas, Ele nos deu o quê? O direito de escolha. E isso Ele fez porque Ele é o amor. E somente o amor permite esse direito. E o governo de Deus está fundamentado em sua lei de amor. Talvez você possa estar aí se perguntando, Por que Deus não destruiu Satanás?
Ele podia ter destruído Satanás. Mas, né, poderia ter eliminado, deletado, não sei, né? Fulminado Satanás. Mas, se ele fizesse isso, todas as outras criaturas iam servir por medo, por obrigação. E, na verdade, Deus deu a Lúcifer um longo tempo para que ele se arrependesse, para que fosse concedido perdão a ele também. Porque Deus, Ele é um Pai de amor. Ele é longânimo e cheio de misericórdia. Ele é tardio e sem se irar, né? Deus, Ele pode demorar, mas Ele não se ira. Em Êxodo 34, 6 e 7 diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus, irmãos, Ele é sábio. Se Ele tivesse destruído Satanás, os anjos e o universo não teriam oportunidade de reconhecer verdadeiramente o caráter de Lúcifer. Nós não teríamos a oportunidade de conhecer a maneira de governar de Lúcifer. Tampouco perceberíamos e reconheceríamos o caráter de Deus, que é baseado no amor e na justiça. Se uma única dúvida sobre a bondade de Deus permanecesse no coração dos anjos, uma má semente teria ficado e produzido muito mais desgraça no universo. Misericórdia, né, irmãos? Por isso, o autor do mal foi poupado. Nosso Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus que tem prazer em um relacionamento de amor com suas criaturas. Quando elas o adoram, quando elas se entregam, quando elas o amam por livre escolha. Vocês não estão aqui obrigados. Eu tenho certeza que vocês escolheram estar aqui nesta manhã. Helena, a personagem da nossa história de hoje, tudo o que ela queria era ser respeitada por seu marido. Tudo o que ela queria era receber a atenção dele, porque ela o amava. Ela não esperava receber atenção por qualquer outro motivo. E assim é com todos nós. Nossa alegria e nosso bem-estar na vida estão muitas vezes atrelados a amar e ser amados, a servir e a ser servidos por amor, não por obrigação. Quando nós percebemos que há obrigatoriedade e má vontade, nosso sentimento de valor pessoal, ele é destruído. E Deus, Ele nos fez assim, a sua imagem e semelhança. Portanto, Ele também se alegra quando as pessoas o servem de todo o coração. Quando as pessoas decidem se entregar por inteiro a Ele. Quando as pessoas confiam com integridade no Senhor. Deus nunca perderá o senso de seu poder e valor. Mas sua imagem é maculada quando somos falsos em nossos relacionamentos com Ele. Como que está o seu relacionamento com o Senhor? O que sabemos é que na batalha que começou no céu, ela ainda não terminou. Ela só mudou de lugar. Aquela batalha que nós falamos, que Lúcifer começou lá no céu. Hoje nós vivemos ela aqui na terra.
A terra, ela tinha acabado de sair das mãos de Deus, linda, maravilhosa, perfeita. Deus havia planejado um lindo jardim, uma história linda. Mas Satanás, ele viu este planeta como um prêmio a conquistar, um lugar para ter seu trono e escrever seu governo. Ele tentaria apoderar-se desse planeta. Deus sabia disso. Por isso, vocês conhecem lá a história de Adão e Eva, né? Deus deu várias orientações àquele casal, para que eles pudessem usar muito bem o seu livre-arbítrio. Adão e Eva conheciam a história do grande conflito no céu. E eles tinham que viver ali naquele jardim sempre atentos. Eles foram orientados a não ficar distantes um do outro, a fim de que, se corressem algum risco, um estaria ali amparando um ao outro. Mas o que aconteceu, né? Infelizmente, eles não ouviram os conselhos, as orientações. E aqui, com essa história, nós podemos extrair 3 importantes lições. A primeira, Deus, ele sempre nos orienta a respeito daquilo que é importante para a nossa vida. Onde achamos essas orientações? Aqui, em sua palavra. Muitos problemas que vivemos resultam do fato de não optarmos por saber o que Deus quer nos dizer. Não damos tempo para ler a Bíblia. Aqui é o nosso manual. Aqui está todas as orientações. O segundo aspecto é que muitos problemas conjugais poderiam ser evitados simplesmente se o marido e mulher andassem juntos. Assim como lá no Éden, né? Deus pediu que Adão e Eva estivessem sempre juntos. Que o casal, né, construíssem propósitos e executassem juntos, valorizando sempre a companhia um do outro. E o terceiro aspecto é que valorizamos demais nossa independência. Achamos que temos as respostas para os nossos problemas, para as nossas situações, que nós temos o poder para dominar as situações e deixamos de clamar pelos anjos em nosso favor. E é aí que nós falhamos e colhemos as consequências, assim como Adão e Eva falharam no teste de amor e da lealdade. E não demorou muito para eles descobrirem que havia algo dado errado. O conflito veio rapidinho até eles. E o primeiro borrão na página do livro apareceu. E esse borrão nos afetou também, né, irmão? Afetou a história de toda a humanidade. E continua afetando. Afetou as primeiras páginas e tantas outras de nossa vida. Satanás conseguira sequestrar o mundo, declarando-se príncipe dele. Todos os dias, ao cair da tarde, o Senhor visitava o jardim para conversar com os nossos primeiros pais. Mas naquele dia o encontro não foi muito bom. Que relato Adão e Eva dariam a Deus? A novidade não era boa. Ah, se pudesse apagar essa parte da história. Ou se pudesse arrancar a página daquele dia. Mas isso era impossível. No livro da história da nossa vida, não temos por nós mesmos como apagar os parágrafos e capítulos. Não temos como arrancar as páginas da nossa história.
por mais que nos esforcemos, tudo que acontece fica registrado em nossa memória, conscientemente ou inconscientemente, quer queira ou quer não, tudo fica registrado. Mas isso é um recurso muito importante, eu não sei se vocês sabiam, é um recurso muito importante que Deus quis que fosse assim. É um mecanismo de registro dos fatos para que nós tenhamos a oportunidade de enxergar as nossas debilidades, aquilo que nós erramos. Esse mecanismo é psicofisiológico. Sempre que acontece algo na sua vida, o que você faz? Eu acho que vocês têm o hábito de fazer isso, Vocês voltam lá, nas páginas anteriores, Volta lá nos capítulos anteriores da história. Eu gosto muito de trabalhar com os pacientes desta forma, Eu sempre falo assim: se você não consegue fechar os olhos, e relembrar o que aconteceu ontem, há 10 anos atrás, isso que está aí te machucando, procura registrar, Comece a registrar no papel, registrar mesmo a sua história, A sua rotina, o seu dia. Porque muitas vezes, parece que temos dificuldade em voltar, Dar um reset, Reset não, Porque reset vai apagar tudo. Apertar lá o botãozinho do volta, para voltar a ver, relembrar o que você fez. Eu errei aqui, Então eu vou começar. E se eu me deparar de novo com essa situação, eu não vou errar novamente, porque eu vou conseguir voltar lá atrás. Esse é como se fosse um sistema de alerta emocional e também espiritual. Isso que você pode fazer, que é graças a Deus, que nos deu essa oportunidade de termos esse mecanismo aí, que podemos ir e voltar na nossa história, a fim de buscarmos ajuda, especialmente proteção e a dependência deste Deus que nos criou e que pode curar as marcas e as feridas que fomos submetidos. Quando temos a oportunidade de voltar naquilo que erramos e fazermos certo, lembre-se, é Deus que te deu esta oportunidade. Adão e Eva, eles não queriam encarar a desobediência diante do Senhor. Eles tentaram evitar Deus. Da mesma maneira que um filho faz quando ele tira notas ruins na escola e vem o boletim. Hoje não vem mais, Antes a gente vinha, na minha época, recebia lá o boletim e tinha que trazer para casa. Hoje é tudo virtual, Coitado das crianças, Não tem nem como esconder, Porque está no celular da mãe, Simone? Não dá para esconder. A mãe muitas vezes vê primeiro, Não dá para rasurar. Mas vocês lembram como era? O que vocês tentavam? Rodeava a casa e tentava, ficava bonzinho naquele dia, Porque não queria mostrar aquela parte ruim. E Adão e Eva também, eles fugiram de Jesus ali no jardim, porque eles não queriam falar sobre aquele assunto desagradável. Mas, Deus precisou chamar o casal. Onde está você, Adão? Deus, ele sabia onde estava Adão, Deus, ele é onisciente, ele é onipotente. Ele sabia onde eles estavam. Mas o método que Deus usa não é o mesmo método que nós usamos. Deus, ele queria ajudar Adão e Eva. Deus, ele quer ajudar você a reconhecer a sua falta. Ele nunca quis acusar ninguém, Mas Deus, ele quer que nós
reflitamos. Ele quer que nós façamos uma reflexão. Por isso ele pergunta: onde estava Adão? E disse Adão: ouvi a tua voz e tive medo. Adão, ele nunca tivera medo antes, mas isso é o que acontece quando pecamos. Isso é o que acontece quando erramos, quando falhamos. O pecado, ele nos afasta de Deus. E faz, a partir daí, experimentarmos esse sentimento de medo. A história continua com Adão dizendo: Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Minutos atrás, Adão teria dado a vida por Eva. Agora, o que ele estava fazendo? Ele culpava Eva e a Deus também. Afinal, era o Senhor quem havia lhe dado a mulher. Incrível, irmãos, como o pecado destrói o amor e leva as pessoas a justificarem seus atos. Ele amava, né? Mas entregou ali, ó, né? A Eva, né? Quem me deu, né? Jogou, né? Mais uma no erro para justificar a sua escolha. A serpente me enganou, Senhor. Em outras palavras, a serpente que o Senhor fez me enganou. O pecado, ele levou a humanidade a conhecer o orgulho. O orgulho que nunca deseja reconhecer seus próprios erros e que passa a fazer o quê? É o que muitas vezes eu e você fazemos. A culpar o outro, a culpar o seu cônjuge, a culpar o seu filho, a culpar o seu colega de trabalho, a culpar as circunstâncias e as coisas. Infelizmente, Adão e Eva deixaram de crer na palavra de Deus, do Deus verdadeiro, para crer na palavra de Lúcifer. E descobriram o tipo de governo que é o mal. Enganador, mentiroso, caluniador. É terrível, irmãos, deixar de acreditar no Deus verdadeiro. Por causa desta escolha, tudo mudou. O borrão do pecado rasurou a história da humanidade. E por consequência, a sua e a minha história também. O que era para ser uma história perfeita, de alegria, de felicidade, de prazer, se transformou num drama. Uma história de suspense, uma história de terror. É verdade que muitos até gostam, né? Apreciam esses gêneros literários. Mas uma coisa é você ler um livro ou assistir a um filme. Outra coisa é você ser o protagonista da história. Vamos voltar um pouquinho lá na nossa história, na nossa personagem. Helena, a jovem senhora de nossa história, ela viveu durante alguns anos sob tortura do seu marido e de sua própria consciência. Ela havia sido alertada por seus pais de algumas características de seu então namorado, de seu noivo. Seus pais alertaram, né, de algo que eles observaram, falando que talvez isso poderia ser grandes problemas para ela futuramente. Mas ela não quis ouvir. Ela viveu a cegueira de um amor fantasioso, que a levou a um drama cruel, vendo seu marido em casa com outra mulher. Que pai e mãe ficariam inertes ao ver o sofrimento de uma filha? Acho que nenhum, né?
O amor paternal sempre acolhe o filho que cai. Acolher não isenta o outro das consequências. Não. Helena, ela encontrou aconchego em sua família. Seus pais a receberam para ajudá-la a curar as feridas, a fim de que ela pudesse outra vez erguer a cabeça, a fim de que ela pudesse virar a página e seguir em frente. Quando Adão e Eva rejeitaram o conselho de Deus, o céu se encheu de tristeza. Eles agora passariam a conhecer o mal com todas as suas consequências, incluindo traição, incluindo dor e incluindo morte. Deus, nosso Criador, Ele não poderia ficar sem suas criaturas. Ele não poderia mudar as consequências da escolha feita. Mas, assim como os pais de Helena, Deus, Ele não ficaria inerte. E um meio de livramento já havia sido estabelecido. E Jesus, Ele daria a sua vida como resgate. Não apenas para Adão, mas para toda a família humana, que agora viveria o problema do pecado. Jesus, Ele deixaria o céu para viver como homem, a fim de que pudesse ajudar a socorrer os que fossem tentados. E ao finalizar a sua missão, Ele voltaria para o céu como advogado, interceder por todos nós, por todos aqueles que crescem nele. Neste grande conflito, queridos, entre o bem e o mal, o inimigo de Deus, Satanás, ele tem se especializado em suas maldades. Ele tem se especializado em suas astúcias. Ele continua plantando ervas daninhas, especialmente dúvidas a respeito de Deus, dúvidas a respeito de sua existência, levando pessoas a culpá-lo por tantas desgraças que nós vivemos neste mundo. Mas, por que Deus permite? Lembrem-se, fomos sequestrados e por isso o plano de resgate é por meio de Jesus, é por meio do seu amor. Um dia, Satanás tentou tirar Deus do trono, do céu, e ele não conseguiu. Então, sua meta é tirar Deus do trono da sua vida. A meta de Satanás é tirar Deus do trono da nossa vida. Talvez você se sinta sozinho, se sinta sem amigos, se sinta rejeitado, incompreendido. Talvez, como Helena, você esteja desiludido com as pessoas em quem você confiava. E você tenha canalizado essa desilusão para Deus. E talvez você esteja aí se perguntando, se não hoje, ontem, ou ontem, onde será que está Deus? Por favor, queridos, considere esta nova perspectiva. Tudo o que acontece de ruim é o inimigo tentando tirar Deus da sua existência. Quero que vocês saibam, você pode ter 3 atitudes a respeito desses pensamentos que talvez queiram transitar a sua mente. 3 atitudes a respeito das coisas ruins. 1, você pode escolher jogar a culpa em Deus. A 2, você pode deixar de acreditar em Deus de uma vez por todas. Ou a 3, você pode escolher confiar nele. Queridos irmãos, Deus, ele não desaparece quando as coisas estão indo mal. Não desaparece.
Ele está sempre em ação. Ele está sempre criando algo bom para nós nos momentos ruins que nos acontecem. Ele está nos fortalecendo nas batalhas. Ele está nos ajudando a resolver os conflitos que nós temos a ser vencidos. Ele está sempre ao nosso lado para nos ajudar a escrever um novo capítulo para a nossa história. Deus, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Portanto, basta apenas confiar. O inimigo, ele pode rir de você, hoje, amanhã, depois, mas no terceiro dia nascerá o sol de um novo dia. E uma nova página surgirá. O amor de Deus por Adão e Eva continuou mesmo depois deles terem errado. Um plano para que o ser humano pudesse outra vez habitar no mundo perfeito, sem dor, sem tristeza, sem espinho, seria executado. E esse plano realmente foi executado. Isso tudo por quê? Porque ele jamais deixou de ser um pai bondoso, um pai amorável. Quando ele subiu ao céu, semanas após sua ressurreição, Jesus pleiteou mais uma vez por nossa vida perante Deus o Pai. E Jesus, ele sempre nos dá a oportunidade de escolher. Jesus sempre nos dá essa oportunidade, o livre-arbítrio, de escolher confiar. Nós vamos ouvir uma música especial. E eu quero que você medite nesta música, neste momento. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso o seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e de um coro angelical, uma festa preparada. Ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda
falta você se entregar. Ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Ainda falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, só falta você. A festa está preparada, mas falta você. Amém. Em João 17:24, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Queridos, Deus, Ele se preocupa com você. Deus, nesta manhã, Ele diz: não temas, eu sou contigo. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. De maneira nenhuma eu deixarei você. Jamais vou abandoná-lo. A grande questão é: você vai confiar neste Deus? Você vai aceitar a sua palavra? Vai aceitar o que sua palavra diz? Você vai confiar exclusivamente em sua intuição e em sua própria sabedoria? Deus, irmãos, Ele quer resgatar você nesta manhã. Ele quer resgatar você do governo do inimigo. Mas Ele não vai tirar você à força. Não vai. A sua decisão é decisiva neste conflito. Hoje eu quero convidar você que decide sair do governo deste inimigo. Jesus, nesta manhã, está estendendo a sua mão. E eu quero convidar você que quer aceitar estar aos pés do restaurador, aos pés de Jesus. Quero convidá-los aqui à frente, nós vamos fazer uma oração especial. Você que quer estender a sua mão nesta manhã para o resgatador, para Cristo. Ele nos chama todos os dias. Nós devemos todos os dias fazermos um concerto com Cristo. Nós vamos orar. Se você quiser, você está convidado a estar aqui à frente conosco. É dia de mudar a página, de virar a página. O Senhor Jesus Cristo, Ele cita uma situação que nós devemos falar com Deus. Entra no seu aposento, feche a porta e fale com seu Pai que está em oculto, e Ele te responderá. Pode vir à frente. Pode fazer fila aqui. Mas há outra situação também, que ele diz que não ouve as nossas orações. É quando nós não queremos ouvir os mandamentos de Deus. Aquele que fecha os seus ouvidos para a lei, até a sua oração será abominável. Mas Deus quer nos ouvir, Ele sempre quer nos ouvir. E em resgate, Ele sempre dá uma maneira de falar com a gente. É pela palavra, é pelo testemunho de outra pessoa, pela amizade, é o canto. E também, Deus fala assim, que quando você está numa situação que nem a sua oração é ouvida, chame os presbíteros. E Ele imporá as mãos sobre você e ungirá com óleo. Se tiver alguma enfermidade, será curada orando no nome do Senhor. Em todas as situações é preciso ter fé. Às vezes o horário passa,
mas é preciso ter fé para alcançar a bênção de Deus. Deus quer nos abençoar, nos prosperar, nos dar alegria, felicidade e, acima de tudo, Deus quer nos dar salvação. Não sou eu orando que resolve o seu problema, jamais. Somos pecadores, somos todos iguais diante de Deus. Mas Deus, na sua atitude de fé, de um passo para Ele responderá a oração. Fechemos nossos olhos, tenhamos fé que Deus vai ouvir nossa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Deus amoroso, que lá no Éden, Senhor, procurou Adão e Eva para eles virarem a página. O Senhor disse que no dia em que eles comessem do fruto morreria, mas por sua misericórdia deu quase 1000 anos de vida para eles se arrependerem, se converterem e voltarem para Ti. Os Teus filhos aqui estão, Senhor, porque têm uma necessidade urgente, têm uma necessidade que não conseguimos resolver sozinhos e precisamos do Teu Espírito Santo para resolver essa questão. Eu não sei qual é, Senhor, mas em nome do Senhor Jesus, eu apresento cada oração, cada pedido, cada súplica diante de Ti, Senhor. Porque o Senhor, com a Tua bondade infinita, perdoará os nossos pecados e atenderá às nossas orações. Senhor, para que possamos testemunhar que Tu és Deus e que o Senhor resolve causas impossíveis. Que possamos ouvir aqui testemunhos de milagres, de curas e também de solução para o problema do desemprego, o problema amoroso, afetivo, familiar. Põe as Tuas mãos, Senhor, e faz com que os Teus servos, Teus filhos, tenham a alegria de ver o Senhor resolvendo os seus problemas. Pai querido, mas acima de tudo, eu os apresento para que todos sejam salvos, Senhor. Às vezes temos questões que não conseguimos resolver, somos tímidos, somos pequenos, somos falhos, nos achamos indignos, mas o Senhor nos dignifica na cruz, em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados e nos dá fé para aceitarmos o sacrifício de Cristo para a salvação. É no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.